Estamos de volta com o Brasil Meio-Dia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está falando agora com jornalistas em Israel. Vamos ouvir com a tradução do Aldo Vidor. Novas para mim e para minha equipe. É muito difícil encontrar palavras para descrevê-las. São coisas que vão além do que qualquer pessoa imaginaria que pudesse ser feito. São coisas que ninguém gostaria de ver e muito menos vivenciar. Bebês, crianças, perfuradas por balas. Soldados sem cabeça. Jovens queimados vivos dentro de seus carros, ou mesmo nos seus quartos. Eu poderia continuar a descrição. No entanto, eu diria simplesmente que estamos falando de atrocidades inimagináveis. Quase está fora da nossa compreensão. As imagens e vídeos foram enviados a mim e o que me traz à mente é o Estado Islâmico, coisas que vimos na época, que, ainda bem, foram ações que foram interrompidas. Eu diria que qualquer ser humano ver essas imagens e vídeos é algo que está além de qualquer coisa que nós poderíamos compreender ou digerir. Eu adicionaria aqui que, ao ver esse material, nós tentamos imaginar, talvez nem tentamos imaginar, é impossível não imaginar a nós mesmos, a nossa família, as pessoas que amamos, aos nossos amigos em tal situação. Dentro de uma situação delicada como essas. Talvez a melhor palavra para descrever isso aqui seria algo que me deixa completamente apavorado. Como eu falei, é necessário unir o país se une aí nesse luto e faz-se necessário aqui que o restante de nós possamos compartilhar essas decisões. Como eu falei antes, esse é o momento no qual nós precisamos ter clareza moral. Nesse momento, todas as pessoas precisam ter clareza. Precisam ter clareza de que existe uma revolta, de que nós precisamos ter uma determinação. Precisamos estar determinados a não permitir que esse tipo de situação avance. As imagens valem mais do que 1000 palavras. Essas imagens em si talvez valham mais do que 1 milhão de palavras. Do ponto de vista da situação do Mediterrâneo, da faixa de Gaza, em primeiro lugar, eu acho que é importante lembrar do princípio fundamental que deixa tudo mais complicado. O Hamas continua a usar civis como escudo humano. É algo que não é novo, é algo que sempre fizeram com intenções claras. Colocam os civis em situações de perigo para se protegerem ou para protegerem a sua infraestrutura e armamentos. Esse é um dos fatos mais simples e mais básicos com o qual Israel tem que lidar. E é claro que civis não devem ser utilizados de qualquer maneira como alvos de operações militares. Eles não devem ser e não são o alvo das operações israelenses. Nós discutimos como proteger os civis de Gaza enquanto Israel leva a cabo as suas operações legítimas para garantir que o que aconteceu não aconteça mais. Nós também falamos sobre as possibilidades de estabelecer uma passagem, um corredor seguro para os civis que queiram deixar Gaza. Essa é uma discussão, é uma conversa que nós continuaremos a ter nos próximos dias, incluindo conversas em países que visitaremos. Esse é um aspecto importante e essa é uma área de foco para nós. A respeito dos 6 bilhões de dólares que foi perguntado, mais uma vez, vale a pena repetir os fatos, porque, infelizmente, os fatos se perdem no meio do caminho.
os fundos que estão em contas bancárias da Coreia do Sul foram fundos por conta de um estabelecimento feito no governo anterior, no governo Trump. Nenhum desses fundos que agora foram destinados, foram gastos ou utilizados de qualquer maneira pelo Irã. Na verdade, fundos dessa conta são supervisionados pelo Departamento de Tesouraria e só podem ser utilizados para fins humanitários, alimentos, medicamentos, e nunca chegaram às mãos iranianas. Nós estamos supervisionando esses fundos e nós temos o direito de congelá-los. Próxima pergunta de Gil Tamari. Senhor secretário, muito obrigado. Sou do canal 13 de Israel. O presidente comparou o Hamas e o massacre horrendo ao Estado Islâmico. O senhor poderia garantir para Israel que o governo Biden não tentará impedir os esforços israelenses até que a meta de eliminar o Hamas de Gaza seja totalmente alcançada? Não importa quanto tempo isso leve. E com sua permissão, tenho uma segunda pergunta. Se o Hezbollah abrir uma segunda frente a norte, podemos esperar que, se necessário, os Estados Unidos utilizarão os seus ativos militares em Israel para lutar contra o Hezbollah? Obrigado. A respeito da primeira pergunta, o presidente já foi muito claro. Eu fui muito claro. Nós estamos ao lado de Israel. Estamos com Israel na sua determinação de defender o seu povo e o seu país. Estamos com Israel na sua determinação de fazer tudo o necessário para garantir que o que aconteceu no sábado nunca aconteça novamente. Nessa determinação, como sabem, nós, é claro, vamos dar a assistência para Israel conforme as suas demandas. Estamos trabalhando de perto com o governo para que Israel tenha o que for necessário para fazer o que tem que ser feito. A respeito do segundo fronte, como eu falei mais cedo, nós temos a determinação e a determinação de Israel também de que não haja um segundo fronte nem um terceiro fronte. Nós estamos trabalhando o mais arduamente possível, trabalhando com parceiros na região para tentar garantir que isso aconteça. O presidente também foi muito claro, o presidente Biden já foi claro e disse que ninguém, nenhum Estado e nenhum agente não estatal tem que tentar tirar vantagem desse momento. E ele tem suporte. Ele garantiu essa declaração com o destacamento do nosso porta-aviões, o porta-aviões enviado para Israel, para que Israel tenha o que necessita. Eu não posso especular além de falar do porta-aviões Gerald Ford. Próxima pergunta do New York Times. Olá, muito obrigado, senhor secretário. Muitas pessoas sabem que o terror causado pelo Hamas pode ser comparado ao 11 de setembro, no sentido de que houve muitas expressões de solidariedade para os Estados Unidos após esse ataque. Mas quando a invasão do Iraque começou, essa solidariedade arrefeceu. As pessoas acham que as consequências do 11 de setembro foram as duas guerras que os americanos consideram ser guerras desastrosas, agora que olhamos para trás. Eu gostaria de perguntar, então, se a sua equipe tem algum tipo de avaliação a respeito do que são as metas do Hamas dentro desses ataques e perguntar se, por acaso, nós temos acesso a esse conhecimento. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de falar do 11 de setembro. Quando nós pensamos na proporção da população israelense, estamos falando do equivalente aqui a 10 11 de setembro. É essa a dimensão e é assim que foi devastador esse tipo de ataque. Essa é a comparação.
É claro que cada uma dessas situações são situações diferentes. É importante ter isso em mente. É claro que nós sempre tentamos aprender com as experiências passadas, quer sejam ou não aplicáveis ao que nós e nossos aliados estamos fazendo agora. Estamos em diálogos com Israel a respeito do trabalho que está sendo feito para garantir que Israel consiga se defender e defender os seus cidadãos. E garantir ao máximo que isso não aconteça mais. Esses são os objetivos. E, mais uma vez, eu deixarei os detalhes operacionais a cargo de Israel. Gostaria de dizer simplesmente, mais uma vez, que os debates estão em andamento e estamos olhando sim para experiências passadas, o que inclui experiências mais recentes, como experiências em Gaza e experiências na região. A respeito das metas do Hamas, eu acho que essa é uma pergunta que eu poderia especular, mas eu não poderia dar uma resposta definitiva clara. Há uma miríade de explicações possíveis que nós não sabemos, não ouvimos quais são as suas metas, porque não as disseram. Mas o que eu posso dizer é que, de muitas maneiras, a explicação mais simples, talvez aqui seja a mais clara, que estamos falando do mal em seu formato mais puro. Há, de repente, interesses secundários ou mais. Mas, como eu já falei antes, estamos tentando dar apoio a essa possibilidade de normalização entre Israel, Arábia Saudita e outros países que ainda não regularizaram suas relações com Israel. É uma situação muito desafiadora, muito difícil, mas é algo possível. É algo que teria um impacto profundo na região, nos países em questão e na região que passa por tumulto já há décadas. Há uma possibilidade de integração e normalização que levaria a um caminho de muito mais estabilidade, paz e muito melhores oportunidades para todos os envolvidos da região. Quem é contra essa normalização? O Hamas, o Hezbollah, o Irã. Eu acho que isso diz muito. Última pergunta, Christy Renawi. Thank you. Mr. Secretary, did you discuss with Netanyahu? Muito obrigada. Senhor secretário, o senhor discutiu com Netanyahu a necessidade de Israel se comprometer com o que está acontecendo na guerra em Gaza? Tem algum detalhe sobre os corredores humanitários de Gaza? E, para adicionar a pergunta que foi feita pelo colega anterior, o representante da Casa Branca disse que o presidente Biden teve acesso a imagens de crianças que foram decapitadas. Mas hoje, na coletiva de imprensa, o senhor falou de bebês que foram assassinados, mulheres estupradas. O senhor viu alguma evidência disso? Obrigado. Bom, sobre a primeira parte de sua pergunta, a senhora já ouviu o presidente falar sobre isso de diversas maneiras. E é suficiente dizer o seguinte: para democracias como os Estados Unidos e como Israel, é vital, é importantíssimo que nós respeitemos as leis internacionais, as leis de comércio, as legislações de guerra, se aplicáveis, e é esse o padrão que nós sempre estabelecemos, é esse o padrão que nós buscamos, mesmo que às vezes seja complicado. É isso que nos motiva e eu acho que é isso que nos distingue de outras democracias no mundo e de organizações terroristas como o Hamas, que não tem nenhum tipo de respeito a essas leis, ou mesmo a questões humanitárias, direitos humanitários. Não tem respeito à decência dos padrões humanos. Pelo contrário, como falei há alguns minutos, literalmente, eles deliberadamente tiveram civis como seu alvo. Não somente isso, tiveram esses civis como alvo do modo mais desumano possível. Ao mesmo tempo,
usaram esses civis como escudos humanos. Essa é a diferença que está no cerne entre os nossos países e um grupo como o Hamas. A respeito das fotos e dos vídeos, eu descrevi o que eu vi hoje. Isso não significa que são todos os materiais. Nós tivemos a oportunidade de ver alguns desses materiais, mas infelizmente há muitos e muitos outros. E todos os dias o mundo tem acesso a novas evidências da desumanidade do Hamas, com foco em bebês, crianças pequenas, jovens adultos, idosos, pessoas com deficiência. A lista não acaba. Em nível básico, pensando no nível humano, como alguém pode não se revoltar? Como alguém pode não rejeitar o que viu, o que o mundo está vendo? Isso vai além do que eu posso entender. Obrigado.